falei um pouco sobre ultrassom, infrassom, e tudo faz parte da onda sonora, né? Então vamos ver qual que é essa diferença. Então olha só, a frequência da onda sonora pertence ao intervalo entre 16 Hz e 20 mil Hz. Esse é o som audível para o ser humano, ok? Então o ser humano só consegue escutar entre 16 Hz e 20 mil Hz, ok? Ou 20 kHz, ok? As ondas com frequências superiores a 20 mil ou a 20K caracterizam como ultrassom. Ondas inferiores a 16 Hz são também inaudíveis e são ditas infrassom. Então é assim, ó, a gente escuta o que está de verdinho, aqui é o ser humano, a gente escuta essa faixa. Então o que está depois disso a gente chama de ultrassom, o que está antes disso é infrassom. É isso, ok? Mas é tudo ondas sonoras. Então as ondas sonoras elas têm diferentes frequências, olha aqui a quantidade de hertz diferentes. Cada uma é um som diferente, a gente não consegue escutar todos os sons, né? Então, por exemplo, o cão. O cão ele escuta de 15 a 50 mil, olha só, então ele escuta bem mais frequências. Aqui, então a gente escuta só até 20 mil, ele escuta 50, olha só. E a gente começa a escutar com 16 e ele começa com 15, né? Então você já viu que existe um apito para cachorro? Quando você apita, você não escuta nada, mas o cachorro escuta. Então, provavelmente esse apito deve ser de um ultrassom, ou seja, de um som com uma frequência maior do que a gente escuta, mas que o cachorro escuta e a gente não, né? Então, por exemplo, o golfinho, ele escuta de 150 Hz a 150 mil Hz. Então ele escuta muito ultrassom e ele escuta uma frequência menor que a gente aqui, anterior, né? O morcego, por exemplo, é diferente, tá vendo? Então esses são os sons que a gente escuta. Agora os sons que a gente produz, olha os sons que a gente produz, tem uma frequência bem menor, tá vendo? De 85 a 1100. O cachorro de 452 a 1080 Hz. Então isso varia, ok? A gente colocou a nossa faixa audível como som, que é o som audível. E aí tem o ultrassom e o infrassom. Isso dentro do que nós humanos conseguimos escutar, ok? Bom, agora a gente vai ver algumas propriedades do som. Uma propriedade interessante é a altura do som. Então olha só, gente, com essas propriedades, a física interpreta diferente do senso comum. Então assim, quando a gente fala, esse som tá alto, isso é a altura do som. Mas não está relacionado com o volume, igual a gente costuma falar, e sim com a sensação de grave ou agudo. Então, o som grave é o som da voz de um homem, por exemplo, assim, mais agudo, mais grave. E a voz aguda, o som agudo, é uma voz mais fina, tipo de mulher, geralmente tem um som mais agudo, ok? Mas tem exceções, claro. Mas em geral é assim. Então, um som mais grave ou mais agudo vai me dar se esse som é mais alto ou baixo, ok? Então, o som mais alto é o som mais agudo, ele tem uma maior frequência, ok? Significa que no mesmo intervalo de tempo eu tenho mais comprimentos de ondas ali, ou seja, uma maior frequência. Um som mais baixo, ele é mais grave, ou seja, uma menor frequência. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, eu tenho menor quantidade de comprimentos de onda, menor número de ondas, né? Ok? E, por exemplo, numa caixa acústica, não sei se você gosta de som e tal, tem umas pessoas que gostam de turbinar o carro, assim, com muitos sons e tal. E isso ele precisa saber. Então, qual que é a diferença disso? O woofer é geralmente o maior alto-falante, esse daqui, ó. Ele me dá o som grave. O tweeter, que é o petitinho, né? Ele me dá o som agudo. E o mid-range, ele me dá o intermediário, ok? Então, se você quer escutar uma música com
mais agudo ou mais grave, você vai colocando os alto-falantes que te interessam mais para fazer mais ênfase naquela frequência que você precisa, ok? Bom, uma coisa muito importante também é a intensidade sonora. Essa intensidade está ligada à amplitude das vibrações e, portanto, à energia que essa onda sonora carrega. Então, um som forte, ou seja, com muita intensidade, ele tem grande amplitude, muita energia e um volume alto. Então, gente, quando eu falo assim, nossa, se a pessoa pega o som, aumenta o volume desse som. O certo é falar, nossa, que som forte, e não que som alto, ok? E o som fraco é um som de pequena amplitude, pouca energia e volume baixo. Então, gente, aqui está uma onda. O comprimento de onda das duas é igual. Então, a azul tem uma amplitude menor, que é essa distânciazinha aqui. Então, quer dizer que se ela tem uma amplitude menor, ela tem pouca energia, um volume baixo, ou seja, falando baixinho. E isso é um som fraco, de baixa intensidade. Agora, a onda verde é uma onda com uma maior amplitude e significa que ela tem mais energia e ela tem um volume alto. Não vou gritar no ouvido de vocês, mas é um volume alto, ok? Isso é um som forte, tá bom? Então, intensidade tem a ver com volume. Então, gente, a intensidade sonora, ela tem uma escala cuja unidade é decibéis, que me mostra qual que é a intensidade de um som. Então, por exemplo, o nosso limite da audição, que é o mais baixinho que a gente pode escutar, na escala ele é 0. Agora, alguém cochichando é 10 decibéis. Um barulho residencial, 30 decibéis. Um barulho de escritório, 60 decibéis. Uma rua, uma via movimentada com os carros, 70 decibéis. Pequenos caminhões acelerando, na faixa de 90. Britadeira, nossa, é terrível esse barulho, já é 100 decibéis. Um concerto de rock, 110. E um jato, 120. E o nosso limite de dor, quando um som é tão intenso que você começa a sentir dor no ouvido, é 140 decibéis, ok? Então, a intensidade do som captada pelo ouvido corresponde à sensação do que se denomina popularmente de volume do som. Quando o som tem uma intensidade mínima, o ouvido humano não capta, né? Então, a intensidade mínima é 0. Quando a intensidade é elevada, o som provoca uma sensação dolorosa. Ok. Então, vamos lá fazer um exercíciozinho pra gente gravar isso daí. Então, vamos lá. Julga as afirmações a seguir. Então, eu quero que vocês façam isso sozinhos. E depois eu corrijo. Então, vou ler com vocês. 1. Todo som alto tem grande intensidade. Sons baixos são aqueles que têm pequena intensidade. Quanto maior a frequência de um som, mais alto ele é. A diferença entre o som forte e um som fraco está na frequência. Então, você me fala aí qual que você acha que está correta. Vamos corrigir? Letra D, gente. Somente a 3 está correta. Quanto maior a frequência de um som, mais alto ele é. Ok? O resto tudo errado. Beleza? Tem que verificar depois. Volta na sua aula e verifique o que é intensidade, o que é volume, direitinho, para você gravar isso. Isso é muito pegadinha, porque é diferente do nosso senso comum, ok? Bom, então vamos ver umas continhas sobre intensidade sonora. Então, olha só. Aqui eu tenho uma fonte que está produzindo som. E esse som está sendo produzido em todas as dimensões. Então, tipo assim, você faz um barulho e esse som vai fazendo uma esfera mesmo e vai se propagando pelo ar, ok? Bom, então aqui está a fonte. E aqui eu tenho uma esfera que está se propagando esse som. A área da esfera, lá da matemática, é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área da esfera. Então, vamos pensar. Aqui está a fonte de emissão sonora. Aqui é o raio, então é uma distância, é um raio.
duas vezes essa distância, duas vezes o raio. Olha aqui o Azinho, tá vendo essa área? Então, quando você aumenta duas vezes o raio, ou seja, a distância duplica, a área fica 4 vezes maior, tá vendo? E a intensidade 4 vezes menor. Quando esse raio, essa distância, aumenta 3 vezes, tá vendo? 3 vezes o raio, essa área vai ficando 9 vezes maior, ou seja, a intensidade diminui 9 vezes. Então, a fórmula para resumir isso é que a intensidade é potência dividido pela área da esfera, que é 4π vezes raio ao quadrado, ok? E a unidade disso é watts, então sempre potência, a gente pode usar watts, e área, metros quadrados. Então vamos fazer um exemplozinho para a gente ver como usa isso. Para que uma pessoa sem problemas auditivos consiga ouvir um som, ela precisa de ter uma intensidade no mínimo de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Gente, esse valor é o valor que corresponde ao zero de intensidade em decibéis, que a gente viu na figura um pouquinho mais para trás, ok? Então, ela vale 10 a menos 12 na unidade watts por metro quadrado ou 0 na unidade decibéis. Considere um violino que gera cerca de 50 microwatts e suponha que o som, ao se propagar pela atmosfera, não sofra dissipação de energia. Determine a máxima distância possível de um observador para que ele ainda possa ouvir os sons desse violino. Admita que esses sons se propaguem esfericamente. Então, como que a gente vai resolver esse trem? Então, a gente vai considerar o seguinte, a potência vai ser a potência da fonte emissora. E vai ser a intensidade, que a gente vai considerar 10 a menos 12. Então, a potência, 50 microwatts. Micro é menos 6. Então, no lugar do micro, eu vou tirar essa letrinha e vou colocar a potência de 10 correspondente, que é 10 a menos 6. Isso é exatamente o que a gente fez com o Angstrom na aula passada, tá? E o π a gente vai considerar 3,14. Então, colocando aquela forma que intensidade é potência sobre a área, então intensidade 10 a menos 12, 50 vezes 10 a menos 6 em watts, e embaixo a área, 4 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é essa distância que eu quero encontrar ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer todas as continhas, depois que eu terminar, eu tiro a raiz dela, né? Então, eu vou encontrar 2 vezes 10 a 3 metros. Portanto, se não houvesse fatores de dissipação de uma onda sonora, uma pessoa poderia ouvir os sons emitidos pelo violino a 2 quilômetros dele. Então, 2 vezes 10 a 3, 2.000 metros, ou 2 quilômetros, ok? Gente, então vamos lá. A partir da intensidade sonora, eu consigo calcular o nível da intensidade, que tem a letra grega beta e a unidade decibel. Então, o nível da intensidade vai ser 10 em decibéis vezes o logaritmo de o I, que é a minha intensidade sonora, a intensidade da onda, dividido pela intensidade de referência, que sempre vai ter o mesmo valor, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Mas Samira, por que eu tenho que calcular agora o nível da intensidade e não posso deixar só a intensidade? Bom, por causa disso daqui, gente. Os valores da intensidade são valores muito doidos, muito diferentes. Então, aquela escala que eu mostrei para vocês anteriormente, um limiar de audição, ou seja, quando a gente não escuta, é 0 naquela escala, lembra? E quando o ouvido dói é 140. Então, eu tenho uma escala bonitinha, tá vendo? Só que se eu considerasse a intensidade, olha os valores que eles têm. Então, aqui, ó, o valor de referência no 0 decibéis é 10 a menos 12 watts por metro quadrado e por aí vai. Esses valores são muito doidões e seria ruim trabalhar com eles. Então, o que a gente faz? A gente usa logaritmo, porque o logaritmo eu pego um fenômeno da natureza, por exemplo esse, que tem uma curva muito louca, muito diferente, e linearizo ela, deixo ela indo de 0 a 140 bonitinho. Então, para isso que serve o logaritmo, pra gente organizar isso de uma forma melhor, ok? Então, olha só, gente, essa parte, essa fórmula que eu passei para vocês do nível de intensidade, ela é um pouco mais aprofundada dentro da área
de som e de acústica. Então, se vocês não quiserem trabalhar com ela e tal, tudo bem, tranquilo. Eu não vou fazer exercício dela, que eu acho ela já bem aprofundada, porque mexe com logaritmo, e o contrário do logaritmo também. Então, não vou trabalhar com ela. Vou fazer um outro exemplo que utiliza intensidade sonora apenas, pra gente ver como é isso. E vou usar a intensidade de referência como exemplo, ok? Então é esse daqui. Vamos lá. A menor intensidade sonora que uma pessoa de audição normal pode perceber é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é o zero, né, em decibéis. E a máxima que ela suporta é de 1 watt por metro quadrado, que é aqueles próximos a 140, quando já começa a sentir dor. Uma fonte sonora de pequenas dimensões emite som que um bom ouvinte percebe até uma distância de no máximo 100 km. Gente, uma pequena fonte sonora, 100 km, meu Deus. Determine, desprezando dissipações da propagação e considerando π igual a 3, letra A potência sonora da fonte. Então, vamos lá fazer a letra A. Então, eu uso a fórmula de intensidade, é potência sobre a área da esfera. Então, multiplicando cruzado, a potência vai ser a intensidade, que é 10 a menos 12, vezes a área. 4π vezes o x ao quadrado. 10 elevado a 10. 10 elevado a 10, de onde que vem isso? Daqui, gente. Vamos lá. 100 quilômetros. O quilo é um prefixo que vale 1000 ou 10 a 3. Então, eu vou tirar o K e vou colocar vezes 1000. É a mesma coisa que a gente fez com o Angstrom na aula passada, só que o Angstrom não vale 10 a 3. O Angstrom vale 10 a menos 10. A gente tirou o Azinho e colocou 10 a menos 10, lembra? É a mesma coisa aqui, ok? Então, vai ser 100 vezes 1000. Então, fazendo essa multiplicação, eu coloco 1 e vou colocando zerinhos, que vão ser 2 mais 3, 5 zerinhos. Então, vai dar 100 mil metros. Passando para a potência de 10, 1 vezes 10 a 5 zerinhos, ou 10 a 5. Ok, 10 a 5 é o meu valor do x, só que na forma ele é o quadrado, né? Então, 10 a 5 elevado ao quadrado, multiplica os expoentes. 5 vezes 2 dá 10. Então, 10 elevado a 10 é o x ao quadrado, ok? Bom, então, fazendo essa multiplicação, a gente acha a potência da fonte, que é 0,12 watts. Agora, vamos lá na letra B. A letra B, eu quero saber qual a distância da pessoa até a fonte quando ela começa a sentir dor. Então, eu vou usar a mesma coisa, só que a intensidade sonora que eu vou usar agora vai ser de 1 watt por metro quadrado, que é quando ele começa a sentir dor, né? Então, o 1 tá aqui, ó, no lugar da intensidade. A potência vai ser a potência da fonte, que eu acabei de achar, 0,12, dividido pela área da esfera. 4π vezes a distância ao quadrado. É essa distância que eu quero achar. Então, multiplico cruzado, separo o x e no final não esquece de tirar a raiz, porque ele está ao quadrado. E a gente acha um valor de distância de 10 centímetros. Ok, gente? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês da nossa aula de acústica. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, muita força, muita garra aí que vocês vão conseguir, tá bom? E em breve coloco uma listinha no Drive para vocês sobre esse assunto. E até a próxima aula. Beijo!